Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Vou ler com vocês um trechinho da palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, que fala assim: Conselhos aos filhos e aos pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, como com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Até aqui, gente, eu vou ler que é o capítulo 8, né? O versículo 8, capítulo 6, o capítulo 6 até o versículo 8 de Efésios. Aqui manda que nós, filhos, né, sejamos obedientes aos nossos pais. Deus já levou meu pai e minha mãe, né? Mas louvado seja Deus. Meu pai criou 10 filhos debaixo da doutrina santa de Deus, né? Seja qual for a tua fé, né? Ou às vezes você não vai à igreja, mas você serve a Deus em casa. Mas você criando seus filhos debaixo da doutrina santa de Deus, ensinando para ele o bem e o mal. Tá tudo na escritura. Sobre o bem e sobre o mal. Então, os filhos, para que nós que vivemos mais tempo na terra e sejamos felizes, nós temos que ser obedientes aos nossos pais, para que Deus prolongue a nossa vida na terra e para que Deus nos faça felizes sobre a terra, né? E cumpra as promessas dele na nossa vida. E isso se nós formos obedientes aos nossos pais e às nossas mães. Porque o filho que não obedece ao pai, não obedece à mãe, esse filho não irá bem na terra. Perante a palavra de Deus, o pai e a mãe é sagrado para Deus. A família toda é sagrada para Deus, mas um filho que não honra o pai e a mãe, ele sofrerá os danos. Ele sofrerá com aquilo. E o pai que provoca, ou a mãe que provoca a ira nos filhos, Deus pedirá conta também e sofrerá, né? Então, nós que somos pais, nós devemos criar nossos filhos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando da Bíblia. Não estou falando de placa de igreja, porque muitos estão na igreja, mas a igreja não está nele. Então, o que Deus quer é obediência
e Deus quer que nós servimos ao nosso Deus, né? E, gente, muitas vezes tem gente que fala para mim assim: ah, você concorda da pessoa não ir na igreja? Não é isso. Uma irmã falou para mim que serve a Deus em casa, é entre ela e Deus. É entre ela e Deus, né? E aqui também está escrito, se vocês ler lá em Efésios, no capítulo 6, está escrito a seguinte, olha para vocês verem. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E quando Deus fala servindo, vós servos obedeceis a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, gente, Deus está falando o seguinte: nós devemos respeitar, né, aos nossos senhores, aos nossos patrões, aos nossos amigos, né? Quando a gente vai na casa de um amigo, a gente tem que respeitar a casa do amigo, a gente tem que respeitar a família do amigo, aos nossos patrões. Nós devemos a lealdade de fazer o nosso serviço bem feito e fazer como se nós, tudo que nós fizermos, devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. Isso não quer dizer que nós devemos ter medo, né? Nós devemos trabalhar com honestidade e fazer o nosso serviço bem feito. É o que Deus fala na Bíblia, né? Não servir na vista como para agradar aos homens, mas nós fazendo aquilo que Deus manda, trabalhando e fazendo bem feito o nosso serviço, nós estamos agradando a Deus, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tudo isso nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se estamos empregados, fazendo o nosso serviço bem feito, tratando bem aos nossos senhores, digamos, aos nossos patrões, né? E nós estamos, isso não é para agradar o homem, não é para agradar ao patrão, mas para agradar ao nosso Deus, porque a recompensa vem de Deus, não vem do homem. Dificilmente, gente, agora eu vou falar uma frase que muita gente fala. Dificilmente um patrão vai gostar de você, ele vai gostar do serviço que você faz para ele. E eu já ouvi patrão falando que hoje você sai, amanhã tem 2, 3 no teu lugar. E realmente é verdade. Só que você fazendo o que está escrito na escritura, fazendo o teu serviço como se você estivesse fazendo para Deus e honrando e fazendo de coração a vontade de Deus, que a vontade de Deus é tudo que nós praticarmos nesse mundo, nós praticarmos de coração, tudo. Então, se aquele teu patrão te mandar embora para o outro no teu lugar, Deus vai abrir as portas e vai preparar coisa melhor. Tudo, gente, a nossa vida é bíblica. Quando Deus fala sobre, aqui para vocês verem, ó, servindo de todo, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens.
servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fazer, seja servo, seja livre. Seja servo é o patrão, né? Aquele que, né? É aquele que te contrata, você trabalha para ele quer dizer, servo somos nós que trabalhamos. O livre é aquele que nos contrata. Mas para Deus, Deus tem a balança justa. E se, porventura, o seu patrão te prejudicar, Deus cobrará dele, porque a balança de Deus é justa. Deus não vê o homem, não tem separação. Para Deus, o homem rico ou pobre, Deus vê com os mesmos olhos, mas Deus vê com os mesmos olhos, e nós fazendo o nosso serviço muito bem feito, como se estivéssemos fazendo para Deus, quando ocorrer algum problema que não está nas nossas mãos resolver, nós vamos aos pés do Senhor pedindo misericórdia e Deus entra com providência na nossa vida material. E a importância também da gente criar, hoje, criar os nossos filhos na doutrina de Deus, lendo a palavra, lendo a escritura, gente, causa um benefício muito grande. Porque tem gente que fala, criança não entende, entende sim. Se você der uma Bíblia de presente para o seu filho, ele vai entender a palavra de Deus. E nós, filhos, devemos respeitar os nossos pais, né? Para que Deus nos abençoe e Deus multiplique os nossos anos de vida sobre a face da terra. Mas olha bem, aquele filho que for desobediente, que não honrar o seu pai, que não honrar a sua mãe, fizer o seu pai sofrer, fizer a sua mãe chorar, Deus vai cobrar. E nós, pais, devemos não provocar ira nos nossos filhos, porque Deus também cobrará de nós. Tudo nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Educar um filho é mandamento de Deus, né? Está até escrito que é na Bíblia que é para nós educarmos nossos filhos com a vara. Então, educar filho é mandamento de Deus para que nós não sofremos. Nós, pais, não sofremos. E nossos filhos também não venham a sofrer. Porque se nós não dermos educação para eles, eles vão sofrer. E nós também. E Deus vai pedir conta para nós, porque nós não educamos os nossos filhos como está escrito na Santa Escritura. Aí sofre pai, sofre filho, sofre mãe, sofre filho. E muita gente não entende essa parte. E, gente, sobre o que Deus fala, fazer tudo de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens, porque Deus faz tudo de boa vontade. Deus faz tudo de bom para nós, mas com a boa vontade do coração dele. Tudo que nós fizermos tem que ter a nossa boa vontade em fazer. Para que Deus nos abençoe. Às vezes, alguma pequena coisa que nós vamos fazer aos outros, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, com boa vontade no coração. Porque até os mínimos detalhes Deus olha. Deus não deixa passar nada. Deus está olhando tudo. Até os mínimos detalhes. Então, por isso que Deus fala.
fazer com boa vontade, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E para nós, e no verso 9 está escrito assim: e vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, que eu falei. Para Deus não há rico, não há pobre, Deus olha os dois da mesma maneira. E os patrões, os nossos senhores, não devem nos ameaçar, porque Deus pedirá conta. Às vezes a gente fala assim: ah, não, Deus não pede conta. Pede. Deus pede conta daquele patrão que humilha, que ameaça seu funcionário. Isso é bíblico. Então, nós devemos ler muito a Bíblia para que nós aprendemos muito, porque na Bíblia nós vamos aprender muito a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida material, do nosso emprego, de como nós vamos falar ao abrir a boca, que nós não devemos ameaçar ninguém, que Deus nos pede conta. E Deus não brinca de pedir conta, gente. Tenha isso sempre em mente. Deus não brinca de pedir conta, porque Ele é um Deus justo e verdadeiro. Olha, gente, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo quando Deus recolheu o meu pai. Eu fui trabalhar numa loja de uns conhecidos do meu pai. Porque cidade pequena é assim, né? Todo mundo conhece todo mundo, né? Isso que eu vou contar cabe sobre essa parte de ameaça que está escrito aqui na Bíblia, né? Está escrito: vossos senhores fazem o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o que eu estava contando entra aqui dentro dessa parte que eu li. Cidade pequena é assim, infelizmente, assim, você vai no centro, todo mundo conhece todo mundo, né? Infelizmente, ou talvez não infelizmente, não sei. Mas eu fui trabalhar numa loja de uma roupa muito chique aqui embaixo, muito chique, digamos assim, de marca. Vendia roupa só para crianças. E a dona dessa loja conhecia muito meus pais. E, gente, eu fui trabalhar, foi num período difícil da minha vida, que eu tinha acabado de perder meu pai. E eu fui. E lá eu me lembro que essa loja era uma loja grande, para vocês terem uma ideia. Todo mundo aqui na minha cidade ia comprar roupa de criança só nessa loja, porque era uma loja que vendia marcas boas de roupa, marcas muito boas de roupa. Então, essa loja era a loja, eu esqueci o nome dela, porque ela fechou. E essa loja, todo mundo comprava nela. Queria roupa de criança, ia nela, porque vendia as melhores roupas de criança. E eu fui trabalhar lá um dia, aí a dona da loja começou a gritar comigo. Começou a gritar comigo perto dos clientes, perto dos fornecedores dela. Aí eu olhei para ela e falei assim para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou voltar mais. E fique sabendo, a senhora, que eu falei até assim, gente, que no cemitério entra o rico e entra o pobre. Aí eu fui embora. E passado um tempo, gente, e eu cheguei em casa, orei a Deus.
E passado um tempo, eu tive que ir embora para São Paulo, morar em casa de família. E fiquei lá em São Paulo, né? Quando eu vim visitar minha família aqui na cidade, eu passei perto da loja, olhei assim, falei, gente, mas o que aconteceu com essa loja? Uma loja que era tão bem vista aqui na minha cidade, onde todo mundo comprava. Por que que tá assim? Uma loja que só vendia roupa de marca para crianças. Falei, meu Deus, eu passei perto da loja, fiquei assustada. Falei, meu Deus, mas por que que tá assim essa loja? Aí Deus falou no meu coração, lembra daquele dia que você orou e entregou essa loja das minhas mãos? Eu fiz justiça. Eu fiz justiça. Aí, para vocês verem, a loja foi decaindo, decaindo até fechar. Deus falou assim para mim: não fique assustada. Deus falou dentro do meu coração: não fique assustada, porque foi a minha mão. Você orou, entregou nas minhas mãos e eu fiz justiça. Para vocês verem que a justiça de Deus não falha, nem para o rico e nem para o pobre. Aí eu falei para minha irmã, nossa, mas como que aconteceu aquilo com aquela loja? Aí ela falou, não sei. Deus falou no meu coração, eu já te falei que você orou e eu fiz justiça. Olha, para vocês verem, se a gente, por isso que é bom a gente ler a Bíblia e orar muito. Porque a justiça de Deus, ela não falha, tanto para o rico quanto para o pobre. O que de bom a gente fizer, Deus nos abençoa. O de mal, Deus faz justiça. E essa loja fechou mesmo. Infelizmente, essa loja fechou. Mas eu falo para vocês que, assim, é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela chega no momento exato. Se você orar com fé, pedir a Deus com misericórdia, para Deus ter misericórdia, já chega no momento exato. Então, é por isso que tanto o rico quanto o pobre, ele tem que obedecer a Deus. Porque se a gente entregar nas mãos de Deus, Deus vai lá e faz justiça, seja rico, seja pobre. Aí, gente, eu fiquei muito assustada com aquela situação, porque era uma loja muito bem vista, numa cidadezinha pequenininha, mas foi o que e Deus aquietou meu coração, porque realmente eu tinha sofrido muita humilhação naquela loja, e eu entreguei nas mãos santas de Deus, orei, e Deus fez justiça na minha causa. E Deus faz justiça, gente. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia. A gente tem que fazer as coisas de bom coração. A gente sendo patrão ou não, a gente sendo rico ou não. Porque quando você fizer de bom coração, Deus vai te abençoar. Mas quando você fizer de mau coração, Deus vai te pedir conta. E educar os nossos filhos é bíblico. Porque senão só nós vamos sofrer e os nossos filhos vão sofrer também. E aquele filho que for educado debaixo da doutrina santa de Deus e não respeitar o seu pai e a sua mãe, Deus vai pôr a mão nele. Vai pôr a mão que eu quero falar, explicar, Deus vai modelar. Deus vai pedir conta modelando, porque Deus não é Deus ruim. Deus é um Deus que vai modelando, vai pondo as coisas nos lugares. Um mau filho, Deus modela daqui, modela dali. E olha que Deus ouve muita oração de uma mãe, de um pai. Mas de uma mãe e de um pai que não põe ira nos seus filhos. Que ore pelos seus filhos, eduque os seus filhos debaixo da doutrina santa de Deus. Deus ouve muita oração de um pai, de uma mãe que se apegue a Deus. Então, aqueles filhos que querem viver na terra abençoados por Deus, têm que ser obedientes.
E os pais têm que educar os seus filhos debaixo da doutrina santa de Deus. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Pedro, tem 22 anos, tenho a Vitória, 24 anos. Ela está casada, louvado seja Deus. Tenho a Ana, 18 anos. E eu falo para vocês, gente, eu eduquei meus filhos como eu fui educada. Levando sempre nos cultos de jovem, levando sempre na igreja. E na igreja nunca deixei eles fazer bagunça. Porque a minha mãe falava, se eu sair de casa para ir no culto, vocês fizerem bagunça, e olha que era 4 crianças que a minha mãe tinha, né? Fora os adultos, porque lá em casa é 10, né? Um Deus recolheu, vai fazer 1 ano. Aí a minha mãe explicava assim, na volta a gente conversa. E eu chegava nos meus filhos e falava, hoje é dia de culto, nós vamos no culto. Mas se vocês não deixarem eu escutar a palavra, na volta a gente conversa. Meus filhos nunca me deram trabalho na igreja. Louvado seja Deus. Nunca fizeram bagunça na igreja. Hoje eu vejo, as crianças não dão sossego para ninguém na igreja. Gente, não é de maldade que eu tô falando, mas isso aí é uma educação que a gente tem que dar, porque se o teu filho fizer isso dentro da sala de aula, a professora vai lá e te chama. A casa de Deus, ela é santa mais do que uma sala de aula. Se o seu filho tem que ter educação dentro de uma sala de aula, imagina na igreja. Eu eduquei meus filhos assim, tanto é que eu levava eles para o santo culto de jovem quando eles eram crianças, levava no culto à noite, nunca me deram trabalho. E eu falo para vocês de coração, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque os meus filhos nunca me deram trabalho. Nunca. Se eu falar para vocês, eu sofro com meus filhos, eu estou pecando perante a Deus. Porque louvado seja o nome santo de Deus, nunca me deram trabalho, mas também criei debaixo da doutrina de Deus, orando sempre, lendo a Bíblia, lendo salmos, indo para a igreja. Eu sempre tratei meus filhos como eu fui tratada. E olho para vocês verem, gente, a gente que é mãe, nós que somos mãe ou pai, a gente sofre. Sofre, que eu digo assim, de preocupação. A minha filha de 18 anos estava trabalhando de noite, das 10 às 5 da manhã. Eu comecei a orar a Deus para sair do emprego. Porque a minha preocupação chegou a ser muito grande. Porque uma menina de 18 anos começar a trabalhar das 10 às 5 da manhã é muito puxado. E ela chegava em casa, dormia o dia todo para descansar. Ela fez 2 anos e meio de técnico em enfermagem. E eu comecei a ficar preocupada. Eu conversando com a minha irmã Débora, ela falou, Stefane, vamos orar, é só Deus. E eu sempre falava para minha filha, filha, pelo amor de Deus, sai desse emprego, sai desse emprego. E ela, lógico, querendo um dinheirinho dela, né? Para ter as coisas dela, ela não saía. E eu sempre orando, ou às vezes eu conversava com Deus, falava, meu Deus, permita que a minha filha saia desse emprego, abra as portas para ela trabalhar durante o dia. Gente, eu agradeço a Deus que ela pediu conta do serviço. Deus ouviu o meu clamor. Então, isso é porque a gente clama a Deus pelos nossos filhos. E Deus ouve o clamor, ouve o nosso clamor, a nossa oração. E Deus me ouviu, que a minha filha pediu conta desse emprego das 10 da noite às 5 da manhã. Ela tem 18 anos. Eu falei para ela, Deus não desampara ninguém. Deus vai abrir uma porta na tua vida durante o dia, para você poder ter tudo o que você quiser. O que eu estou tentando falar, gente, é que quando
a gente educa os nossos filhos. Eu quero, tentando, não, eu estou falando, quando nós educamos nossos filhos debaixo da doutrina santa de Deus, se chegar algum dia que ele não, que o seu filho não te ouça, mas Deus vai te ouvir. Se você orar a Deus, Deus vai te ouvir. E vai falar: vou ouvir a minha filha, porque eu sei o que é certo para a filha dela. Por isso a importância de criarmos nossos filhos na doutrina santa de Deus. Não importa a denominação que você é, não importa a denominação, o que importa é Deus e a fé no teu coração. Gente, o meu filho, isso tudo que eu estou falando para vocês, cai dentro de Efésios aqui, no capítulo 6, sobre os filhos ser obedientes aos seus pais, e sobre como a oração de uma mãe e de um pai chega no trono da glória dos céus. O meu filho Pedro Leonardo, olha para vocês verem, foi fazer uma prova para trabalhar no Banco do Brasil. Eu falei: filho, faz aqui em Varginha, porque nós estamos morando aqui. Eu não vou ficar preocupado com você longe, você não vai ter gasto. Ah, não, mãe, vou morar com a minha avó. Gente, eu fiquei triste. A avó paterna. Eu fiquei muito triste, sabe por quê? Porque a avó paterna dele, quando ele nasceu, orou a Deus para Deus tirar ele. Quando nasciam meus filhos, a avó paterna deles orava a Deus para Deus recolher eles. Sempre ela nascia meus filhos, eu tenho 3. O que ela falava para mim era para me preparar que Deus ia levar meus filhos. E aquilo me deixou muito abatida, dele falar que ia morar com a avó dele. Porque eu já morei na casa dos outros, eu sei que não é brincadeira, eu morei trabalhando. E quando ele falou: vou morar na casa da minha avó, foi fazer, gente, a prova do Banco do Brasil lá em Santos. Eu fiquei muito triste. Aí eu fui na igreja, Deus falou assim: Deus ouve a oração de uma mãe. Eu falei pro meu filho: você vai fazer essa prova, mas você não vai passar, porque eu não te quero na casa da tua avó, porque ela orou a Deus para Deus te levar. Orou a Deus para Deus levar as tuas irmãs. Eu não te quero lá, e Deus sabe por que eu não quero. Você pode fazer, mas você não vai passar, porque Deus não vai permitir. Ele foi e fez. E Deus não permitiu que ele passasse, porque ele queria morar com a avó paterna dele, que pediu para Deus recolher ele quando ele nasceu. E pediu para Deus recolher a Vitória quando a Vitória nasceu, a Grazi quando a Grazi nasceu. Era assim a oração da minha sogra para os meus filhos. E eu fiquei muito triste quando ele falou isso para mim: eu vou morar com a minha avó. Eu olhei para ele e falei: não vai não. Você não vai não, você nem vai passar nessa prova, você pode passar, você pode fazer a prova, você nem vai passar. Porque Deus ouve a oração de uma mãe. E você não vai passar na prova, porque eu já estou orando para você não passar nessa prova, para você não ter que morar com a sua avó, porque Deus sabe do que eu estou falando. E louvado seja Deus, ele não passou na prova. E Deus ouviu a voz do meu clamor. Isso não é ruindade de mãe, isso é preocupação de mãe, isso é amor de mãe. Porque Deus sabe o que está. Eu falei para Deus, falei: Senhor, olha, meu filho quer morar com a avó dele. A avó dele orou para tu levar ele quando ele nasceu. Olha a minha preocupação, minha cabeça como tá. Não é ruindade, mas tu sabe que está na frente, tu sabe que isso não vai dar certo. Deus fechou as portas, permitiu que ele não passou. Aí eu falei para ele: se você tivesse feito aqui em Varginha, você passaria. Mas você foi fazer lá para querer morar junto com a sua avó, que pediu a Deus para te levar. Eu fui orar a Deus. Gente, ele não passou. Não foi ruindade minha. Foi preocupação de mãe. Coração de mãe sabe o que fala.
coração de mãe sabe o que sente. E Deus sabe o que está por vir lá na frente, Deus sabe. Eu sei que Deus tem benção na vida dos meus filhos, mas a benção que Deus quer para os meus filhos não é a benção que eles querem. O de bom que Deus quer na nossa vida não é o de bom que nós queremos, porque Deus sabe o que vai vir lá na frente. Às vezes, um lugar que nós estamos não é para nós estar. Por isso que às vezes Deus fecha uma porta, mas abre outra, porque Deus sabe que a outra vai ser melhor para nós. Então é isso, gente. Não é ruindade minha. Eu estou explicando para vocês, estou falando para vocês que Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai que educa os seus filhos e não põe ira nos seus filhos. E que Deus abençoa uma mãe, um pai e os filhos que obedecem seus pais. Isso é bíblico. E, gente, leiam a Bíblia, estejam firmados na graça. A graça é Jesus Cristo. Não estou falando de denominação nem placa de igreja, estou falando de Jesus Cristo. Estejam firmados na graça de Jesus Cristo. E eduquem seus filhos para que vocês não venham ter problemas no futuro e nem eles, para que Deus possa abençoar vocês e eles. E não tragam ira no coração de vossos filhos, para que eles não se revoltem contra vocês. Tudo isso é bíblico. Tudo que eu estou falando é bíblico. Aí, quando acontecer alguma coisa, que a sua preocupação for muita, você ora a Deus, entrega na mão de Deus, que Deus tira todo o laço, todo o empecilho e faz o que é melhor para os seus filhos e para você, como Deus fez na minha vida. Louvado seja o nome santo de Deus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Então, pessoal, leiam lá em Efésios capítulo 6. E várias partes da Bíblia está falando sobre filhos respeitarem a mãe e os pais, né? E sobre como nós devemos educar nossos filhos. Está nos ensinando a educar os nossos filhos. Então, vocês leiam, gente, a Bíblia, leiam lá em Efésios capítulo 6, né? Tem até o capítulo 9, vocês leiam que vocês vão ver que a nossa vida está na Bíblia. Toda a nossa vida, seja ela espiritual, material, nosso trabalho, nossa família, nossos filhos, nós estamos na Bíblia. Estamos aqui, ó. A Bíblia relata a nossa vida, o nosso eu. Então, não deixem de ler a Bíblia, nunca. Que além da Bíblia que nós vamos aprender muito como educar nossos filhos, como agir com nossos filhos, como agir na nossa vida material, como agir na nossa vida espiritual, como agir com o nosso semelhante. E tudo que nós formos fazer, vamos fazer de bom coração, porque Deus olha isso também. E Deus pede conta tanto para o rico quanto para o pobre, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer o nosso coração. Deus quer que nós amamos a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas Deus põe a mão e abençoa. É isso, pessoal, que eu vim ler com vocês. Efésios capítulo 6. Vocês podem ler lá, que vocês vão ler melhor se vocês quiserem, né? Com certeza, que a Bíblia explica direitinho. E vocês vão ver que eu não estou mentindo. Deus abençoe a família de vocês, o lar de vocês, e que vocês sejam muito abençoados por Deus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Com Deus.